Melhores carros até 60 mil reais. Para você que está pensando em trocar de carro, aqui vai uma lista com várias sugestões interessantes nessa faixa de preço, que serão divididas em duas partes. Na primeira parte falarei de carros mais voltados para o uso urbano, então carros mais compactos, com motores menores, mais econômicos. Já na segunda parte falarei de carros mais voltados para viagens, então carros mais espaçosos, mais bem equipados, com motores maiores. Então se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2023. Começando aqui com o primeiro da lista, vamos de Hyundai HB20 Sense 1.0 12 válvulas flex manual 2020. Aqui o primeiro ano da segunda geração aí desse hatch compacto, já então com aquela frente modernizada, né, que muita gente não gostou, mas que pode ser uma excelente opção de compra e com certeza. Tabela FIP hoje desse carro está em R$ 60.023. Dá para chorar um descontinho ali e chegar nos 60 mil, né? Tá passando pouco. Ele é equipado aqui com motor capa de 3 cilindros, né? Aqui a versão aspirada, né? Com duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e já usa variador de fase aqui para as válvulas de admissão. Os tuchos são mecânicos, então exige aquele ajuste preventivo de folga de válvulas periódico, né? E a potência desse carro é de 75 cavalos na gasolina, 80 no etanol. E torque de 9.4 kgfm na gasolina e 10.2 no etanol para 1.0 3 cilindros aspirado. São números muito bons, eu diria. E para um hatch compacto leve de 989 kg, a relação de peso-potência fica em 12.4 kg por cavalo. É um carro de proposta de fato urbana. Nessas condições ele vai ter respostas até ágeis, vai se comportar bem no trânsito. Para a estrada eu digo que já não é muito recomendado, já vai ficar mais pesado. O câmbio aqui manual de 5 marchas, excelentes engates bem justos, precisos. E o porta-malas conta com 300 litros de capacidade, bom para a categoria, e ainda conta com banco traseiro rebatível. Medida de pneus 175/70/14, são bem convencionais aí também para esse aro, perfil um pouco mais alto, visando um pouco mais de conforto ao rodar. E o consumo, falando aqui em dados de ficha técnica, um dos grandes pontos positivos desse motor 1.0 aspirado. Na cidade ele faz 9.1 km por litro com etanol e 12.8 com gasolina. Na estrada 10.1 no etanol e 14.6 na gasolina. Então aqui vemos novamente que é um carro mais focado para o uso urbano. E a sua lista de equipamentos versão Sense já vem de série com direção elétrica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e ISOFIX. E ainda como opcionais dava para equipar com controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa. Faltou ali um retrovisor elétrico, vidro elétrico nas portas traseiras, não é verdade? Você consegue um HB20 um pouco mais completo, mas teria que pegar a geração anterior. Se quiser pegar esse carro aqui um pouco mais moderno, com alguns pontos positivos a mais do que a versão anterior, tem que abrir mão aqui de um pouco de equipamentos se você manter nessa faixa aí dos 60 mil reais. E ainda falando em equipamentos, o sistema de som é mais simples, vem de série aqui com conexão USB, Bluetooth e comandos no volante. Nas versões mais bem equipadas tinha opção de central multimídia. Então quais são os pontos positivos de pegar um carro desse? É o seu motor bem robusto, confiável sim, apesar de ser um 3 cilindros, muita gente fica com um pouco de receio, né, de pegar um motor 3 cilindros, mas eu digo aqui que nessa configuração aspirado da Hyundai é um excelente motor 3 cilindros que eu digo que vai envelhecer muito bem, bem projetado, bem construído, sem maiores relatos de problemas, quebras crônicas, falhas estruturais, nada desse tipo. É um motor que atende bem, com um bom consumo de combustível, bom acabamento interno também, um dos grandes pontos positivos aí desse carro para os seus concorrentes. Boa capacidade de porta-malas também, engates do câmbio bem justinhos, isolamento acústico também é um dos seus pontos fortes. Espaço interno, ele é ok, né? Não dá para esperar muita coisa de um hatch compacto, mas ele ficou maior do que a geração anterior. Então se você quer um HB20 um pouco mais espaçoso, vale a pena pensar nessa segunda geração aí, que melhorou principalmente na largura, né? Então adultos ali no banco traseiro vão com mais conforto. Além disso, suspensão mais confortável sem perder em estabilidade. É um carro que
já não tem aquela batida tão seca, principalmente na traseira, né, que bate fim de curso com facilidade. Esses mais novos aqui já nem tanto. E por essas e outras razões é um carro mais valorizado, fácil de revender, não perde muito valor aí ao longo do tempo, o que é bem legal. Como pontos de atenção, utiliza step de uso temporário, para quem não gosta pode ser um problema. Falta ajuste da coluna de direção também, né, na parte de equipamentos, assim como vidros elétricos nas portas traseiras, como eu já falei. Desempenho é fraco, visibilidade traseira também não é das melhores, a vigia traseira ela é menor. Foi um carro mal avaliado pelo Lat NCAP, em caso de colisão também não vai ser dos mais seguros. Inclusive já fiz um vídeo falando só sobre isso, né, sobre esses testes de colisão e como eles ficaram mais rígidos aí nos últimos tempos. Vou deixar o link aqui em cima. E é um carro considerado caro pelo que ele entrega, mas justamente por isso, porque ele não desvaloriza tanto ao longo do tempo. Então, para quem está comprando ele seminovo, usado, vai ter que desembolsar um pouco mais de grana aí para poder adquirir. Mas se você quiser um carro um pouco mais desvalorizado hoje no mercado, mas que pode ser uma boa opção de custo-benefício, dá para pensar aqui no Fiat Argo Drive 1.3 8 válvulas flex manual 2018 por R$ 58.584. 2 anos mais velho que o HB20, mas também R$2.000 aí praticamente mais barato. Equipado aí com motor Firefly, de comando simples no cabeçote, acionado por corrente e tuchos hidráulicos, então aqui já dispensa aquele ajuste preventivo de folga de válvulas. E a potência de 101 cavalos na gasolina, 109 no etanol. Torque de 3,7 kgfm na gasolina e 14,2 no etanol. São números muito bons aí para 1,3. Motores Firefly sempre bem eficientes aí para vários carros da linha Fiat. E aqui o Argo é um pouco mais pesado, é outro hatch compacto de 1.140 kg. Então a relação de peso-potência fica em 10,5 kg por cavalo. Aqui já vai ter um desempenho bem melhor do que o HB20, se precisar pegar a estrada. É um carro que vai se sair melhor também, com certeza, e sem abrir mão tanto da economia de combustível, como eu vou falar um pouco mais à frente. O câmbio é manual de 5 marchas, engates imprecisos. Você tem que se acostumar ali com a posição das marchas, principalmente terceira e quinta. Depois de um certo tempo, vai tranquilo também. Porta-malas, empate técnico lá com o HB20, 300 litros de capacidade, conta também com banco traseiro rebatível. Medida de pneus 175 65 14. Aqui são pneus ainda de perfil alto, proporcionam bom conforto ao rodar, mas ligeiramente mais baixo que o HB20. E o consumo na cidade fica em 9,2 no etanol e 12,9 na gasolina. Na estrada, 10,2 no etanol e 14,3 na gasolina. Olha só, 1,3 Firefly aqui tendo praticamente o mesmo consumo lá do HB20 com 3 cilindros. E isso porque aqui tá num carro aqui com quase 150 quilos a mais de peso. Então são números bem expressivos, é um carro bem econômico com certeza. E nessa versão Drive já vem muito bem equipado de série. Conta com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, sistema start-stop, dupla airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, Isofix e sensor de pressão dos pneus. E como opcionais dava para equipar com vidros elétricos nas portas traseiras, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Então aqui, pelo menos pegar com vidro elétrico nas portas traseiras para não ter aquele risco de você trancar o carro no alarme e esquecer de fechar a janela traseira. E também se puder pegar aqui com a maioria dos equipamentos opcionais que tinha disponível, melhor ainda, né? Vai facilitar a sua revenda futura. E no sistema de som vinha de série aqui com a central multimídia de 7 polegadas, isso até junho de 2018. Era uma central que vinha com as conexões USB, Bluetooth, comandos no volante e espelhamento para celular, né? Então dava para você conectar ali um Waze, um Google Maps e transformar essa central multimídia ali num GPS quase que nativo que você pode ir atualizando, né? Porém, ali em junho de 2018 em diante, foi lançada a polêmica central multimídia de 9 polegadas aqui, né? Que incluía a câmera de ré e mais todas as outras conexões que eu falei. Só que, curiosamente, essa central aqui em específico, ela bloqueava as funcionalidades ali do Waze e do Google Maps quando você colocava o carro em movimento. Olha só que curioso,
o GPS parava de funcionar quando você começava a andar com o carro. Isso aí não é nada funcional, não é verdade? E como essa central multimídia não tem GPS nativo, então você não conseguia utilizar o GPS na tela dessa central. É um detalhe que foi inclusive alvo de várias críticas, né, de vários proprietários, várias reclamações da imprensa também falou muito dessa central na época, fala-se até hoje. Então você tem que ter um pouco de atenção ali quando estiver olhando um carro desse para comprar. Se tiver a central de 9 polegadas, não vai ter as funcionalidades aí de GPS com carro em movimento, infelizmente. Então, quais são os pontos positivos de pegar um Argo, né? Primeiro, a sua robustez, confiabilidade mecânica, boa oferta de peças com preços acessíveis, tudo se resolve aí com facilidade nesses motores Firefly, que inclusive é um motor de bom desempenho, aliado a um excelente consumo de combustível, como vimos aqui em números, excelente acabamento, bons materiais utilizados ali, painel, forros de porta, bancos, tudo com boa textura, bem agradável ao toque, como vários Fiat aí de época, né? Mais antigos também eram dessa forma. Carro confortável a rodar, suspensão focada realmente nessa característica de passar mais conforto para os ocupantes. Os pneus de perfil alto também jogam a favor nessa questão. Boa lista de equipamentos, se você pegar ali com a maioria dos opcionais ali, melhor ainda, não é verdade? E por essas e outras razões é um carro de bom custo-benefício, hoje um pouco mais acessível, dado o seu ano de fabricação e os seus concorrentes. Porém, como pontos negativos, o sistema de freios desse carro usa disco sólido na dianteira, o que eu não considero uma solução muito boa, né? Em situações ali de maior exigência, descidas longas de serra, se você não utilizar o câmbio ali da maneira correta, não reduzir ali uma quartinha, uma terceira de vez em quando, pode forçar um pouco mais esse sistema e acabar perdendo um pouco de eficiência de frenagem. Além disso, falta ajuste de profundidade da direção, vidro elétrico nas portas traseiras vinha só como opcional, aqui poderia vir pelo menos de série. A questão da central multimídia já falei, né? Tente pegar um com a central de 7 polegadas, é melhor. Suspensão é muito macia, então não passa boa estabilidade, muita segurança ao fazer curvas, está bem abaixo dos concorrentes nesse quesito. Foi um carro também mal avaliado pelo Latin NCAP de sua época e hoje em dia está com uma revenda mais difícil. É um carro que acaba perdendo um pouco mais de valor quando revender também consequentemente. É uma boa opção de custo-benefício, mas saiba que se você tiver que vender um carro desse também pode demorar um pouco mais comparado, por exemplo, aí com o HB20. Mas se você quer um carro sedã, bom porta-malas, dá para pensar aqui no Renault Logan Zen 1.6 16 válvulas flex manual 2020 por R$ 58.261. Aqui um carro ainda mais novo pelo mesmo preço de um Argo, equipado aqui já com a nova linha de motores SCE, né, da Renault, feita em parceria com a Nissan, aqui chamado de H4M, né, nesses 1.6 16 válvulas 4 cilindros, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 115 cavalos na gasolina, 118 no etanol e torque de 16 kgfm em qualquer combustível. Aqui temos um sedã compacto também bem leve, de 1.080 kg, então a relação de peso-potência fica em 9,2 kg por cavalo. Aqui é um carro que vai ter um bom desempenho também na estrada, com boa capacidade de porta-malas, como vou falar já já, e de quebra bem econômico também, como já vou mencionar. Câmbio manual de 5 marchas, bons engates. Aqui a alavanca é conectada ao câmbio por cabos de aço já aqui nesses 2020. Então os engates ficaram mais suaves, mais justos um pouco, mais precisos, o que é legal. Porta-malas tem enormes 510 litros de capacidade, é digno de um porta-malas aí de sedã médio. E também conta com banco traseiro rebatível. Medida de pneus 205, 5516, as mais comuns para aro 16. E o consumo na cidade, 8,7 no etanol e 13 na gasolina, muito econômico. E na estrada também não faz feio não, 9,7 no etanol e 14,1 na gasolina. Para 1,6 4 cilindros aspirado, tá muito bom. É um carro que na prática você consegue números até melhores. Dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, dá para fazer isso aos 16 na estrada, com certeza. E a lista de equipamentos nessa versão Zen já vem de série com direção eletrohidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, sistema start-stop, 4 airbags mais ABS, 5 de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, luzes de rodagem diurna, Isofix
e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som já conta com a central multimídia, com as conexões de USB, Bluetooth, comandos no volante e espelhamento para celular. Aqui também bem completinho, se tratando de um 2020. Pontos positivos: motor bem robusto, bem confiável, se bem cuidado. A única ressalva desses motores aqui SCE é que eles têm alguns relatos aí de baixar óleo. É algo que você tem que ficar ligado, não só nesse motor, em qualquer carro que você tiver. Verificar o nível do óleo ali a cada semana ou a cada 15 dias, ver se não está baixando. Se estiver baixando pouca coisa ali, né, entre uma troca e outra, você não precisou nem completar, tranquilo. Agora, se está baixando demais, está rodando 500 km, 1000 km, baixou, já está lá no mínimo da vareta, aí eu recomendo você levar esse carro para dar uma olhada, ver se não está tendo ali algum vazamento em retentor de válvula e anéis de segmento que podem causar um problema maior se você der uma descuidada com esse motor. Mas tirando isso, é um motor bem robusto, bem confiável, feito em parceria com a Nissan, como eu disse. Boa oferta de peças, preços na média, nada de exagerado, bom desempenho aliado a um ótimo consumo de combustível, carro de excelente espaço interno, também um dos melhores da categoria. Porta-malas também não tem nem o que dizer, excelente capacidade. Boa altura do solo, também não vai raspar com facilidade em lombadas, em entradas e saídas de rampas. E por essas e outras razões é um carro de ótimo custo-benefício, é um carro um pouco mais acessível pelo ano e pelo que ele entrega. Mas é claro que ele tem seus pontos negativos. Step é de medidas diferentes, aqui usa os 185/6515, não são de medidas temporárias, mas se você estiver utilizando o Step, vai notar uma diferença ali de comportamento desse carro. Então, da mesma forma que com o pneu de uso temporário, não dá para ficar abusando muito aí nas curvas quando estiver utilizando um Step. Além disso, falta vidros elétricos nas portas traseiras e retrovisores elétricos. Não tinha nem como opcional nessa versão Zen, o que eu considero também bem negativo. Acabamento é fraco, materiais ali, plástico duro mesmo para todo lado. Leitura do quadro de instrumentos pode ser um pouco mais difícil, né, durante o dia. Ele tem uma inclinação ali além do desejável, então em dias muito ensolarados pode atrapalhar um pouco para visualizar mais rapidamente as informações. Usa direção eletrohidráulica, que tem uma manutenção corretiva mais cara se necessário, e é um carro hoje em dia mais desvalorizado, de revenda um pouco mais difícil também, comparado com seus concorrentes. Não é à toa que ele está mais barato. Mas se você quer um carro mais valorizado ainda dentro dessa categoria dos sedãs compactos, a compactos premium, dá para pensar no Honda City EX 1.5 16 válvulas flex automático 2014. City de primeira geração ainda, por 55.512. Se fosse pegar um 2015 aqui de segunda geração, passava dos 60 mil. Olha só a discrepância de um City para um Logan. Claro que ele tem um porte um pouco maior, é um carro um pouco mais requintado em acabamento também, além de ser equipado aqui com câmbio automático, mas mesmo assim estamos falando aqui de 6 anos de diferença de carro. Então, muita coisa, não é verdade? Aqui equipado com motor L15A de comando simples no cabeçote acionado por corrente, variador de fase para as válvulas de admissão, né, já é o modelo VTEC, e tuchos mecânicos. Então, outro motor aqui que precisa fazer ajuste de folga de válvulas periódico preventivo. Mas é um motor amplamente utilizado pela Honda e desde lá do Fit de primeira geração até hoje aí no novo City, claro, foi modificado, atualizado, mas a mesma base de um motor muito confiável que foi utilizado por anos em vários veículos aí da montadora. Potência aqui no City, 115 cavalos na gasolina, 116 no etanol e torque de 14,8 kgfm em qualquer combustível. Aqui já é um sedã compacto premium, né, um pouco mais pesado, 1.178 kg. Então a relação de peso-potência fica em 10,2 kg por cavalo. Ainda é um carro que dá para utilizar num circuito urbano, mas se precisar fazer viagens com ele também vai atender muito bem. Já o câmbio aqui é automático de 5 velocidades, praticamente o mesmo lá do Civic, né, o SPCA, acoplado ao motor por conversor de torque, então trocas de marcha suaves, sem trancos, como todo bom câmbio automático deve ser. Porta-malas 506 litros de capacidade, muito bom, ainda conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Medida de pneus 185/5516, aro grande, perfil um pouco mais baixo, tornam o rodar desse carro um pouco mais desconfortável em estradas e ruas não muito bem pavimentadas. Consumo na cidade, 7,5 no etanol, 11,2 na gasolina. Na estrada, 8,3 no etanol e 14 na gasolina. É um carro que, sabendo levar, você consegue médias de consumo muito boas com ele.
e, claro, fazendo aquela manutenção periódica preventiva de ajuste de folga de válvulas, que essa sim, se você não fizer, esse motor pode passar a gastar mais combustível e até perder potência. E nessa versão aqui X já vem de série com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, aletas de mudança atrás do volante, além de dupla airbag frontal, ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para os 5 ocupantes, faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro, bem equipado e se tratando de um 2014. E o sistema de som conta com leitor de CD, USB e comandos no volante. Aí já ficou um pouco devendo, né? Um 2014 não tem nenhuma conexão Bluetooth. Então, em entretenimento, em parte de som aqui, deixou um pouco a desejar. Pontos positivos de pegar um carro desse é o seu motor bem resistente, confiável, como já mencionei, boa oferta de peças no mercado, tudo se encontra com facilidade, câmbio automático também bem confiável, se você cuidar ali do básico, da troca de óleo ali, periódica preventiva com filtro, também é um câmbio que não vai te incomodar com facilidade. Carro de bom desempenho aliado a um bom consumo de combustível, se tratando aí de 1.5, ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, principalmente ali espaço para os pés. Esse carro conta com assoalho traseiro plano, então muito bom, com certeza. Além disso, porta-malas de excelente capacidade, bons materiais utilizados ali no acabamento, bancos em veludo de boa qualidade, bem confortáveis. Carro de ótima estabilidade, curva com segurança, com tranquilidade, não passa sustos. Foi bem avaliado pelo LatiNCAP, ganhou 4 estrelas para adulto e 4 para crianças, quase fechou o teste, então muito bom também. E por essas e outras razões é um carro mais valorizado, um carro mais fácil de revender, ainda mais nessa versão com câmbio automático. Então, boa opção de compra também, com certeza. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção. O Step é de uso temporário, por ter uma suspensão mais focada em estabilidade e pneus de perfil mais baixo, é um carro de batida mais seca de suspensão, vai ter um rodar um pouco mais rígido, mais desconfortável dependendo da rua e da estrada que você pegar. É um carro de frente baixa, costuma raspar com um pouco mais de facilidade ali. Tanque de combustível tem apenas 47 litros de capacidade, considerado pequeno. Dependendo da viagem que você for fazer, talvez a autonomia não vai ser das melhores. E não é um carro homologado para receber reboque, carretinha, então não dá para puxar um trailer com ele, por exemplo, se você quiser. Mas vamos passar aqui para a segunda parte do nosso vídeo, falar de carros maiores, mais espaçosos, com motores maiores, mais bem equipados, não é verdade? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E falando aqui do quinto da lista, passando para um sedã médio, aí um dos mais procurados do mercado, temos o Toyota Corolla XEI 2.0 16 válvulas flex automático 2012, Corolla de 10ª geração. Preço R$ 60.843. Dependendo, dá para dar uma negociada, tentar chegar ali nos 60 mil. Aqui ele é equipado já com motor 3ER FBE, que é um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, e ali na tampa ali do motor você já vai ver a inscrição Dual VVTi, porque ele já conta com variador de fase, tanto para o comando de admissão quanto para o de escape. Muito bom, proporciona mais desempenho ainda para esse motor. E os tuchos aqui são hidráulicos, né? Os motores um pouco mais antigos do Corolla usavam tuchos mecânicos que você precisava fazer o ajuste de folga de válvulas. Nesse 2.0 2012 já não precisa. E a potência fica em 142 cavalos na gasolina, 153 no etanol. E o torque em 19,8 kgfm na gasolina e 20,7 no etanol. Para um sedã médio de 1.285 kg está excelente. A relação de peso-potência fica em 8,4 kg por cavalo. Aqui o desempenho é esplêndido, ultrapassagens com tranquilidade, com segurança, mesmo equipado com câmbio automático de 4 velocidades, né? O U240E de
excelentes trocas de marchas, bem suaves, bem precisas, e é um câmbio também que não aumenta muito o consumo de combustível, é até bem eficiente, tem um conversor de torque ali que trabalha muito bem uma sobremarcha ali para um pouco mais de desempenho ou um pouco mais de economia de combustível, dependendo da exigência ali. Câmbio muito bom que, se tiver bem cuidado, também vai durar milhares de quilômetros sem maiores problemas. Porta-malas 470 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível e bipartido, ok para a categoria dos sedãs médios, pneus 205, 5516, medidas bem comuns aí, sem sustos para encontrar. Consumo na cidade 6.7 no etanol, 8.7 na gasolina, na estrada 9.4 no etanol, 12.2 na gasolina. Deu para perceber que é um carro que se sai melhor na estrada, né? Dentro de cidade vai ser mais gastador, infelizmente. E nessa versão X aí já vem de série aqui com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, faróis de acendimento automático, aletas de mudança atrás do volante, 4 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo e faróis de neblina. E o sistema de som já vem com leitor de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. 2012 não dá para exigir uma central multimídia, mas pelo menos aqui já tinha o Bluetooth. Para quem reclamava que o Corolla tinha pouca conectividade, aqui no 2012 já estava acompanhando mais de perto o que a concorrência entregava. Pontos positivos desse carro: robustez, confiabilidade mecânica, motor que não quebra se você cuidar ali do básico do óleo trocado na quilometragem no tempo correto, como manda o manual do proprietário, viscosidade também respeitando ali, filtros da mesma forma, uma correia de acessórios ali de vez em quando. É um motor que dificilmente vai te dar problemas. Câmbio da mesma forma, exige troca de óleo preventiva com filtro, mas também é uma troca mais espaçada, né, que você faz ali, fica um bom tempo sem precisar mexer, gasta um valor também que não é muito exagerado, mas continua tendo um conjunto bem confiável nas mãos. Motor de bom desempenho, com certeza. Lista de equipamentos também era outro ponto de reclamação aí dos donos de Corolla, né? Ficava um pouco devendo comparado com os concorrentes. Aqui, muito boa, com certeza. Além de ser bem confortável ao rodar, suspensão bem voltada para essa característica, sem perder muita estabilidade, o que é importante. Não é um carro que vai curvar com tanta segurança quanto o Civic, mas também não vai te passar maiores sustos se você andar ali de forma mais tranquila. Porta-malas de boa capacidade, carro de boa altura do solo, também não raspa com facilidade. Foi bem avaliado pelo Lat NCAP da época, 5 estrelas para adulto e 4 para crianças, nessa versão aí que tem 4 airbags. Além disso, é um carro de excelente revenda, um dos melhores de revenda do nosso mercado, boa procura e um dos que menos cai de preço também, né? Quando os carros subiram de preço, foi um dos que mais subiu também. Mas agora que está começando a cair, o Corolla é um carro que segura preço muito bem. Como pontos negativos, nessa geração 10 aí do Corolla, tem vários relatos aí de folga na caixa de direção. É algo para você avaliar quando estiver olhando um carro desse para comprar. O consumo de combustível é um pouco mais elevado nessa versão 2.0 automática, mesmo tendo um câmbio ali bem eficiente, né? Mesmo sendo só 4 marchas, ele trabalha muito bem, mas mesmo assim estamos falando de um 2.0 aqui, né? Não dá para querer que seja econômico igual um motor 1.0 3 cilindros, não é verdade? Então, tudo nas suas devidas proporções. Para um 2.0 automático, ainda o consumo é bem aceitável. Além disso, né, como eu falei, é um carro até bem equipado, se tratando do ano dele, mas ele faltava alguns detalhezinhos ali comparado com os concorrentes. Por exemplo, central multimídia, que alguns já ofereciam mesmo como opcional, ar-condicionado digital de 2 zonas e saída de ar para o banco traseiro também. Então, são detalhes que dão um pouco mais de comodidade, conforto, conveniência a bordo, mas que, claro, a falta deles não vai atrapalhar a sua experiência com o carro também. O acabamento ele é até ok, ele poderia ser um pouco melhor, perder um pouco de qualidade comparado com a geração anterior, mas também comparado com os seus concorrentes não fica devendo muito. E também, se eu posso dizer que isso é um ponto negativo, é que hoje esse é um carro considerado caro de adquirir, né, pelo ano de fabricação, pelo que ele entrega, pelo que tem de concorrência. Claro que você encontra opções bem mais acessíveis, mas também não vai ter a facilidade de revenda, a confiabilidade desse veículo. É algo para ficar ligado. Mas para você que gosta de um hatch médio, dá para pensar aqui também no Chevrolet Cruze Sport 6 LTZ 1.8 16 válvulas flex, câmbio manual 2012, primeiro ano aí do
Cruz no nosso mercado. Tabela FIPE desse carro está em R$ 57.325. Equipado já com o motor Ecotec, né, o N18XFF, duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada, porém aqui é uma correia de longa duração, o que é um ponto positivo, com variador de fase para os dois comandos e tuchos hidráulicos. Potência de 140 cavalos na gasolina, 144 no etanol. Torque de 17,8 kgfm na gasolina, 18,9 no etanol. São números muito bons, mas não podemos esquecer que é um carro mais pesado um pouco, 1.410 kg. Mas mesmo assim a relação de peso-potência ainda fica em bons 9,8 kg por cavalo. É um carro de desempenho ok para a categoria. Aqui, nessa versão que eu escolhi, ele usa um câmbio manual de 6 marchas, o M32, que também tem bons engates, tem uma sexta marcha mais alongada para tentar melhorar um pouco do consumo de combustível e, de quebra, as respostas ao acelerar, as trocas de marchas podem ser feitas um pouco mais rápidas também, se você tiver um pouco mais de experiência. Porta-malas tem 402 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível bipartido, é uma capacidade ok aí para um hatch médio. Medida de pneus 225/50/17, pneus largos, perfil baixo, aro grande, pneus caros e que acabam prejudicando um pouco o consumo de combustível. Em números, na cidade faz 7 km por litro com etanol e 9 com gasolina. Na estrada 9 no etanol e 12 na gasolina. Para 1.8 manual, eu diria que é um consumo mais elevado. Dá para você beliscar ali uns 13,5 na estrada com um pouco mais de tranquilidade. Mais que isso vai ser bem difícil fazer, vai depender de várias condições favoráveis aí. Mas nessa versão LTZ top de linha já vem de série com direção elétrica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, sendo que os retrovisores têm rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, chave presencial, 6 airbags mais ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, Isofix e sensor de estacionamento traseiro. Bem equipado, não é verdade? E a central multimídia conta com leitor de CD, USB, Bluetooth, comandos no volante e GPS integrado, também muito bom. Só que o Bluetooth aqui tem uma pegadinha, é que ele não faz a conexão para ler músicas, você não consegue tocar músicas nessa central multimídia através do Bluetooth, tem que trocar através ali do cabo auxiliar. O Bluetooth aqui ele só serve para fazer e atender chamadas, o que eu considero um ponto negativo. Pontos positivos de pegar um carro desse é o seu motor bem resistente, confiável, se bem cuidado. Esses motores da linha Ecotec ali tem aquele probleminha clássico ali de vazamento de óleo pelo diafragma, mas não é uma peça nem cara de trocar, é simples de resolver, barata até relativamente falando. No mais, é um motor que exige ali a troca de correia dentada a cada 90 mil quilômetros ou por tempo também, tem que conferir no manual do proprietário, além de troca de óleo, filtros ali, né, o básico de qualquer motor, mas sem maiores relatos de problemas crônicos. Desempenho ok para a categoria, excelente lista de equipamentos, carro com bom acabamento, bons materiais ali de boa textura ali no painel, nos forros de porta, nos bancos. Ele tem aquele cockpit que passa uma sensação de mais conectividade com o carro. Ele é um cockpit mais fechadinho ali, parece que você está quase que numa nave espacial ali, bem legal mesmo, passa uma boa sensação, um bom prazer ao guiar. Carro de excelente estabilidade, curva com segurança, com tranquilidade, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, porta-malas de capacidade ok para a categoria e é um carro valorizado hoje em dia também, não cai muito de preço frente aos seus concorrentes, né? Por isso está num preço também um pouco mais elevado pelo seu ano de fabricação. Olha só, porte médio está no mesmo ano do Corolla e uma diferença só de R$3.000. Se fosse o sedã aqui, automático estaria no mesmo preço de um Corolla. Então, tudo certo. Pontos negativos que eu diria desse carro é o consumo, pode ser um pouco mais alto, ainda mais se você quiser pegar ele com câmbio automático. Aqui no câmbio manual dá para você controlar um pouco melhor as rotações ali, as marchas na hora certa, antecipar um pouco ali os desníveis, né? E tentar melhorar um pouco desse consumo. Pneus largos também jogam contra na questão do consumo, jogam contra também no conforto ao rodar. Perfil baixo acaba tendo uma batida um pouco mais seca de suspensão, acaba deixando esse carro mais desconfortável, infelizmente. Farol de foco simples, se você aciona o foco do alto, baixo apaga, então aquela iluminação mais próxima fica um pouco mais ineficiente.
Além disso, é um carro de frente baixa, raspa com um pouco mais de facilidade. Ali, aquela parte dianteira, ele tem um defletor de plástico ali que costuma raspar, mas tudo bem, né? Melhor raspar um defletor de plástico, né? Que se quebrar, na pior das hipóteses, é fácil e é barato de trocar, do que raspar ali o cárter do motor, né? Então, é quase que um aviso ali para você entrar com um pouco mais de calma ali numa possível rampa que tiver. Além disso, não é homologado para receber reboque, carretinha. A sua avaliação no Latin Handicap foi mediana, pegou 4 estrelas para adulto e 3 para crianças, né? Poderia ser um pouco melhor. Revenda desse carro pode ser um pouco mais difícil nessa versão com câmbio manual, né? Hoje em dia todo mundo está querendo carro automático, não é verdade? Mas para quem gosta de uma pegada um pouco mais esportiva, ainda é uma excelente opção de compra, com certeza. Outra opção de compra aí também no mesmo segmento seria o Ford Focus SE 1.6 16 válvulas Flex Manual 2015. Aqui eu tô falando do Focus de terceira geração já, né? Por R$ 54.783. Olha só como ele tá mais desvalorizado que o Cruze. Mesma categoria, né? 3 anos mais velho, os dois com câmbio manual. Porém o Cruze ainda assim tá quase uns R$3.000 mais caro. Então, com certeza o Cruze é mais valorizado, mas o Focus, em compensação, vai ter uma melhor relação de custo-benefício, né? Ele vai te entregar um pouco mais pelo valor que ele está cobrando. Vamos falar disso aqui ao longo dessa análise. O motor é o Sigma, de duplo comando de válvulas no cabeçote, outro também acionado por correia dentada de longa duração, porém essa correia aqui ela é banhada a óleo, por isso que ela é de longa duração. Então aqui um ponto ainda mais importante para você usar o óleo correto que está lá escrito no manual do proprietário e não só seguir a norma SAE, né, que está lá, mas também a especificação da Ford, né, aquela WSE SM2C, vê lá qual a norma certinha para você não comprar outro óleo que, se você mudar o óleo, vai prejudicar a durabilidade dessa correia e pode arrebentar ela bem antes do que você estava imaginando. Mas, se cuidar da forma correta, dificilmente ter problemas. É uma correia que, se eu não me engano, para 160 mil quilômetros de duração. E é um motor também que conta com variador de fase aqui para os 2 comandos, né? Diferente lá do Fiesta, que tinha variador de fase só em um comando, depois passou a ter nos 2 também. E no EcoSport, que não tinha variador de fase para nenhum comando. Aqui no Focus, a potência é de 131 cavalos na gasolina, 135 no etanol. E o torque de 16,2 kgfm na gasolina e 16,7 no etanol. Para quem fala que talvez 1,6 para um carro desse peso aqui, né, de 1.310 kg, pode ser pouco, mas mesmo assim, a relação de peso-potência tem 9,7 kg por cavalo, ou seja, mesma relação de peso-potência lá do Cruze. Então, na pior das hipóteses, vai ter o mesmo desempenho do Chevrolet, e isso pesando 100 kg a menos. Então, em velocidades de cruzeiro, em estradas mais planas, esse 1.6 ainda vai ter vantagem, né? Porque o motor de litragem menor vai gastar menos combustível para você manter velocidade, manter ele ali girando constantemente, o que acaba fazendo esse carro ficar ainda um pouco mais eficiente. Vou falar disso aí já já na parte de consumo. O câmbio manual de 5 marchas é o IB5 Plus de excelentes engates bem justos, precisos, porém o porta-malas é pequeno. 316 litros de capacidade. Aqui é praticamente o porta-malas de um hatch compacto, mas conta com bancos traseiros rebatíveis e bipartidos se você precisar aumentar essa capacidade de carga. Medidas de pneus 205, 5516, sem segredos. E o consumo de combustível na cidade fica em 7 km por litro com etanol, 10,3 na gasolina. Já na estrada, 9,3 no etanol e 13,7 na gasolina. É um carro que surpreende pelo consumo de combustível, com certeza. Se você levar de forma tranquila, consegue médias até melhores do que essas aí na prática. É claro que dentro de cidade ainda é um carro pesado, ainda é um carro que vai sofrer um pouco para sair da inércia. Então, o consumo de combustível nesse tipo de circuito acaba sendo um pouco mais elevado. Mas em estrada ali, depois que você mantém velocidade, é um carro que vai surpreender, com certeza. E vai surpreender também na lista de equipamentos, que já vem de série nessa versão, que é uma das de entrada, com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, bancos de couro, 4 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, farol de neblina Isofix e sensor de estacionamento traseiro. E na parte de som já vinha com a central multimídia Sync de primeira geração aí da Ford,
com a tela de 4.2 polegadas, com as conexões de CD, USB, Bluetooth, comandos no volante e comandos por voz. É claro que faltam alguns itens, por exemplo, comparado lá com o Cruze, mas ainda assim não faz feio para a categoria. Claro que aqui é uma versão de entrada, né? Se quisesse pegar a versão top de linha, né, a Titanium, só pegaria com motor 2.0 e câmbio automático, que eu não recomendo muito pegar, né, que é o Power Shift, que tem vários relatos aí de quebras, defeitos, problemas crônicos. Então, se quiser uma versão tranquila de manter aí de um Focus de terceira geração, é essa aí, 1.6 manual. Mas, falando aqui dos pontos positivos de pegar um carro desse, é o seu motor, né? Bem confiável, bem resistente, boa oferta de peças, foi utilizado em vários veículos aí da linha Ford, sem segredos, né? Claro que as peças não são tão baratas, alguma coisinha ali pode ser um pouco mais cara, mas nada também que deixe esse carro inviável de manter. Como eu disse, correia banhada a óleo, use apenas o óleo recomendado lá no manual do proprietário, desempenho e consumo de combustível excelentes para a categoria, carro com boa lista de equipamentos, estabilidade excelente, conta com suspensão multilink no eixo traseiro, o que torna o rodar desse carro também mais confortável e bem estável em curvas de alta velocidade. Além disso, foi um carro também bem avaliado pelo Lat NCAP, 5 estrelas para adulto e 4 para crianças, e por essas e outras razões é um carro de excelente custo-benefício, né, como eu falei lá na questão do preço. Já como pontos de atenção de um carro desse, espaço interno para quem vai no banco traseiro é mais reduzido, principalmente espaço ali para os joelhos, porta-malas é bem pequeno, o acabamento também ele é apenas ok, utiliza ali plástico duro em boa parte ali dos revestimentos internos, não agrada muito frente aos concorrentes, é um carro baixo em relação ao solo também, suspensão traseira é mais cara de reparar, como eu disse, né, multilink, tem que fazer um alinhamento preventivo periódico, tem que verificar ali se não está tendo desgaste irregular dos pneus, porque se tiver pode ser uma bucha ali com folga precisando trocar, se não trocar pode perder um pneu aí de bobeira, as buchas são caras, usem maior quantidade, então a revisão nessa suspensão não é barata de fato. Peças também, de uma forma geral, podem ser um pouco mais caras, né? Tanto de acabamento quanto mecânicas, isso tende a fazer esse carro ter um seguro mais elevado e, pelo fato da Ford ter desativado suas linhas de montagem no Brasil, ficou um carro com a revenda ainda um pouco mais difícil frente aos seus concorrentes. As pessoas ficam com um pouco mais de receio de pegar um carro desse e futuramente não encontrar peças de reposição. Mas eu digo que ainda tá tranquilo de manter, ainda se encontra tudo com facilidade para um carro desse. Mas se você não quer correr esse risco, quer ficar ali na zona de segurança, não é verdade? Dá para pensar aqui também no Honda Civic LXL 1.8 16 válvulas flex manual 2013 por R$ 59.605. Outro exemplo de sedã médio aí bem valorizado, de boa revenda no mercado. Mesmo aqui na versão com câmbio manual pode não ser tão bom de revender quanto o automático, mas ainda assim é um Civic, né? É um carro bem valorizado, de boa confiabilidade mecânica, bem procurado no mercado. Aqui é equipado com motor R18A1 de comando simples no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão do tipo VTEC e tuchos mecânicos que também exigem ajuste de folga de válvulas. Potência 139 cavalos na gasolina, 140 no etanol, torque de 17,5 kgfm na gasolina e os mesmos 17,5 kgfm no etanol. 1.230 kg de peso, então a relação de peso-potência fica em 8,8 kg por cavalo. Excelente desempenho, bem próximo lá do Corolla, aqui no Civic 1.8, claro, né, com câmbio manual, vai proporcionar excelentes retomadas de velocidade com tranquilidade, com segurança. E falando no câmbio, né, que é o manual de 5 marchas, de excelentes engates bem justos, bem precisos, como todo bom câmbio manual aí da Honda é. Porta-malas tem 449 litros de capacidade, ok para um sedã médio, poderia ser um pouco melhor, mas ainda assim dá para levar bagagens ali de 4-5 pessoas com certa tranquilidade. Conta também com banco traseiro rebatível bipartido e pneus nas medidas 205/5516 novamente. Consumo na cidade 7,4 no etanol, 10,7 na gasolina, na estrada 9,5 no etanol e 3,4 na gasolina. Para quem reclama que Civic é beberrão, se for um carro bem revisadinho, com as válvulas ali bem ajustadas e você andando de forma tranquila, sabendo levar um carro desse aí, sabendo antecipar as condições do tráfego à frente, você vai se surpreender também com o consumo de combustível desse carro. E a lista de equipamentos versão LXL intermediária vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, banco
bancos de couro, faróis de acendimento automático, dupla airbag frontal ABS, câmera de ré, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo e ISOFIX. E o sistema de som vem aqui com leitor de CD, USB e comandos no volante. Falta a conexão Bluetooth nessa versão LXL, que seria disponibilizado apenas na versão top de linha, né, a EXS, já com a central multimídia inclusa. Então aqui é um sistema um pouco mais simples na versão intermediária. Pontos positivos de pegar um Civic desse: a sua robustez, confiabilidade mecânica, motor que também não quebra com facilidade, usa corrente de distribuição, a manutenção a menos para você se preocupar, bom desempenho aliado a um bom consumo de combustível, dado o seu peso, dado o porte desse motor, né, 1.8, carro de ótimo espaço interno, outro aqui de assoalho traseiro plano, ótimo para ir para os pés de quem vai no banco traseiro. Carro de excelente estabilidade, suspensão independente também nas rodas traseiras, aqui já do tipo duplo A, braços sobrepostos, mas de comportamento bem semelhante a uma Multilink, né? Passa confiança, passa segurança ao fazer curvas de alta velocidade, sem perder muito em conforto nessa parte, mas é um carro de batida um pouco mais seca de suspensão, vou falar também. Posição esportiva de guiar, é um carro que você se senta realmente mais baixo ali no cockpit, para quem gosta de braços e pernas esticadas. Câmbio manual de excelentes engates, muito bom, prazer ao guiar mesmo de fato. Porta-malas até de capacidade razoável e por essas e outras razões é um carro bem valorizado, com boa facilidade de revenda, mesmo nessa versão com câmbio manual. É claro que se fosse um automático venderia muito mais fácil, mas ainda assim você consegue comprador com certa facilidade, né? O Civic em si é mais voltado para um público que gosta de uma pegada mais esportiva, gosta de sentir mais o carro ali, né? As reações ao volante. E para ter toda essa experiência, uma versão com câmbio manual pode se encaixar muito bem também, com certeza. Mas é claro que nem tudo são flores, né? Esse carro tem alguns pontos de atenção. Como eu disse, o motor exige ajuste de folga de válvulas, suspensão é de batida mais seca, mais dura, mais rígida. Dentro de cidade ou em estradas não muito bem pavimentadas, é um carro que está longe de ser confortável ao rodar, mas é um carro realmente focado na experiência ali, nas sensações de guiar um veículo aí de proposta mais esportiva. Além disso, suspensão traseira também exige alinhamento, as buchas também são utilizadas ali em maior quantidade, né? Tem mais braços de controle, são buchas mais caras, então atenção redobrada quando for olhar um carro desse para comprar, faça uma boa avaliação ali no eixo traseiro, veja o que tem para trocar, que se tiver muita coisa para trocar, ou você faz uma ressalva com o dono ou prepara o bolso, porque é caro de fazer uma suspensão traseira de um Civic desse. Além disso, versão LXL, falta forro interno do porta-malas ali, né? Quando você abre a tampa, fica toda aquela máquina ali da trava elétrica do porta-malas aparecendo, só tinha esse forro nos EXS. E também falta faróis de neblina, não tinha nem como opcionais, né? Isso aí já vinha desde os Civic mais antigos também. E falta ponteiro de temperatura no painel para você monitorar ali como é que está o líquido de arrefecimento, o que eu também considerei como um ponto bem negativo. Mas para você que ficou até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Vamos aqui então para o nosso nono veículo da lista, para você que quer um SUV, mas que é um carro de porte um pouco maior. Na verdade, eu vou recomendar aqui um crossover. Mitsubishi Outlander 2.0 16 válvulas gasolina automático 2013 por R$ 59.676. Aqui equipado com motor 4B11, né, o famoso MVEC, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência aqui é de 160 cavalos e o torque de 20,1 kgfm. É um carro pesado, é um carro grande, de 1.490 kg. Mesmo assim, a relação de peso-potência ainda fica em bons 9,3 kg por cavalo. Para a proposta desse veículo, tem potência de sobra aí, com certeza. O câmbio é um CVT que simula 6 marchas, né, o JF011E, mesmo utilizado lá no Fluence, né, de 2011 em diante, mesmo da SX e mesmo do Nissan Sentra também. Câmbio bem utilizado aí no mercado, até bem confiável se você cuidar ali do básico, que é a troca de óleo no tempo correto. Esse câmbio tem vários relatos, por exemplo, aí de superaquecimento, principalmente nesses um pouco mais antigos, né, de 2014 para trás, que ainda não utilizavam um trocador de calor. Nos mais novos, colocar o trocador de calor reduziu aquelas incidências de superaquecimento. Mas a causa raiz do superaquecimento nem é tanto a falta do trocador de calor, e sim
a negligência na troca do óleo do câmbio. Se você deixar esse óleo passar do prazo, da quilometragem, ele não vai lubrificar corretamente as peças, vai começar a gerar um desgaste excessivo ali das paredes internas, corpo de válvulas, componentes internos de uma forma geral. E essas limalhas, essas fagulhas de metal que vão se soltando, elas vão causando entupimentos por onde passam. E aí sim causa uma falha de lubrificação e consequente superaquecimento desse câmbio. Então, mais importante mesmo do que colocar um trocador de calor é fazer a troca de óleo e filtros no tempo correto. Esse câmbio utiliza 2 filtros, um interno e outro externo. Então, algo para ficar ligado. Funcionando direitinho, bem revisado, é um excelente câmbio que proporciona tanto um desempenho muito bom, se você precisar dele ali, né, de resposta, ele vai subir o giro lá em cima, vai manter aquele giro, não vai ter aqueles buracos ali de trocas de marcha, então melhor eficiência ainda, mais progressividade para ganhar velocidade. E de quebra, se você andar de forma mais tranquila, ele vai tentar buscar ali a rotação mais baixa possível, tentar economizar o máximo de combustível que ele puder. Acoplado ao motor por conversor de torque, então, sem segredos, sem qualquer tipo de tranco relacionado a esse câmbio. E para quem gosta de SUV, mas pode reclamar que os porta-malas desses carros muitas vezes não são muito bons, né? Aqui esse crossover tem um porta-malas de 715 litros, gigante para a categoria. É claro, é um carro que tinha opção de 7 lugares, então se você pegar um desse aí de 5 lugares, claro que vai sobrar um enorme espaço traseiro ali. Conta com banco traseiro rebatível, bipartido, corrediço e reclinável, então conforto para quem vai ali atrás não vai faltar, com certeza. Medidas de pneus 225, 55, 18, pneus largos, perfil baixo, aro bem grande, são pneus de fato caros e o consumo na cidade fica em 9 km por litro, na estrada 10.3. Tá condizente aqui com 2.0, um carro de quase 1.500 kg de peso, não dá para ser econômico, não é verdade? Mas é um carro também muito bem equipado, vem de série já com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com saída de ar para o porta-luvas, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, teto solar elétrico, aletas de mudança atrás do volante, 6 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina e ISOFIX. E o sistema de som que já vem com a central multimídia com leitor de CD, comandos no volante e GPS integrado. Para um carro 2013, poderia ter pelo menos uma conexão Bluetooth, mas já tinha central multimídia com GPS, então não vamos reclamar muito, né? Em lista de equipamentos é um carro que está muito bem servido e os pontos positivos aqui são o seu motor bem resistente, confiável, se você cuidar ali do básico também não vai te dar maiores problemas. Carro de bom desempenho, ótimo espaço interno, principalmente para quem vai no banco traseiro, porta-malas de excelente capacidade, é um carro bem versátil, né? Um crossover, né? Como eu disse, dá para levar muita coisa nesse carro, dá para rebater encosto do banco traseiro, aumentar ainda mais a capacidade de carga, dá para inclinar o banco traseiro também, viajar de forma mais confortável, carro de ótimo acabamento também, bons materiais utilizados ali, excelente lista de equipamentos, bom altura do solo, o que é importante também em carros dessa categoria, carro de excelente estabilidade, conta com suspensão multilink também nas rodas traseiras e por essas outras razões é um carro aqui de excelente custo-benefício, olha só, um ano mais novo que um Corolla, de porte maior com certeza e praticamente pelo mesmo preço, né? Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção. O consumo vai ser um pouco mais elevado, infelizmente, não tem muito o que fazer. Questão lá do câmbio, superaquecimento, né? Tem relatos, já expliquei como que faz, né? Para evitar que isso aconteça. E também é algo que você vai avaliar quando estiver olhando um carro desse para comprar. Vai dar uma volta nele, vai fazer uns testes ali, pegar uma subida de morro ali mais pesada, ver como é que vai se comportar, talvez segurar um pouco ali no freio, alguns segundinhos. Até porque quando esse câmbio já está passando por esse tipo de problema, já está com desgaste mais excessivo, ele começa a gerar um zumbido ali característico quando você está andando com esse carro, que também pode indicar que vai precisar de uma manutenção corretiva aí bem em breve. Outro ponto de atenção, aqui é um motor apenas a gasolina, né? Então, se você vê ali uma promoção de etanol, não vai dar para aproveitar, infelizmente. O step fica embaixo do veículo, né? É ruim de tirar, ruim de colocar de volta ali, ruim acesso, é um pouco mais fácil de ser roubado. Peças, de uma forma geral, são mais caras, né? É um carro de porte maior, tanto ali em peças de acabamento quanto parte mecânica, suspensão traseira, né? Outra aqui, multilink, que é cara de reparar se precisar. Então, tudo isso vai tendenciando
a fazer o seguro desse carro também ser mais elevado, e por isso ele pode se tornar um carro de revenda um pouco mais difícil, né? Um carro que entrega muito pelo valor que ele cobra pelo ano de fabricação, mas é um carro também que é um pouco mais caro de manter, tem um público específico para eles, então tem que ter um pouco mais de paciência quando for revendê-lo. Mas me diga você, frente a toda essa análise, todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos 60 mil? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final a playlist com vários vídeos nesse formato para você que ainda não se decidiu. Talvez você quer um carro um pouco mais barato, lá já tem listas na faixa de 30 mil, 40, 50 mil para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.